Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 3 do conteúdo, momento de inércia. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar dois tópicos. O primeiro deles é o momento de inércia por integração, ou seja, eu vou mostrar aqui como é que a gente utiliza as integrais, né, para determinar momentos de inércia diárias, né? E o segundo tópico eu vou apresentar, no segundo tópico eu vou apresentar o momento de inércia de áreas compostas, né? Ou seja, nesse segundo tópico a gente já não vai mais utilizar as integrais, né? Porque a gente vai utilizar tabelas, né? Ou seja, vai compor áreas compostas a partir de áreas mais simples, né? E essas áreas mais simples a gente tem na literatura diversas tabelas aí que nos fornece momentos de inércia, né? Então, por meio da aplicação de tabelas e de composição de áreas, a gente vai conseguir determinar o momento de inércia de áreas compostas, né? Os momentos de inércia de áreas compostas. E no primeiro tópico eu vou apresentar a aplicação, né, da definição do momento de inércia, né? Ou seja, através das integrais, né? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Momento de inércia por integração, né? Esse momento de inércia, né, por meio da integração, ele consiste na determinação de momentos de inércia de áreas planas expressas por funções matemáticas, né? Então aqui é um caso semelhante àquele da determinação de centroides por meio de áreas que são descritas por funções matemáticas, né? Então o momento de inércia por integração ele consiste, né, na determinação do momento de inércia de áreas que são descritas por funções matemáticas, tá certo? O ponto-chave da aplicação das integrais, né, para a determinação de momentos de inércia por integração consiste em especificar um elemento de área dA adequado, tá certo? Então isso aqui é o ponto-chave para determinar o momento de inércia por meio das equações, né, por meio de integração. Então o ponto-chave consiste na determinação de um elemento de área adequado, né? Com comprimento finito e espessura infinitesimal, né? Então, o ponto-chave aqui para a gente aplicar as equações, né, que definem os momentos de inércia, né? O ponto-chave consiste exatamente na identificação de um elemento de área adequado, né? Que deve ter um comprimento finito e uma espessura infinitesimal, de modo que, com a aplicação de apenas um integral, né, em relação a um determinado eixo, ou em torno de um determinado eixo, a gente consiga determinar o momento de inércia, né? Então, por exemplo, para uma área aqui, ó, como essa, né, definida por meio de uma função y igual a f de x, né? Então, a gente tem uma função de x aqui que descreve essa curva, né? Então, se eu quiser determinar, por exemplo, ó, o centroide em relação ou em torno do eixo x, ó, né? O que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, um elemento, né? Eu pego aqui um ponto que descreve essa curva, né? Então, esse ponto aqui ele tem coordenada x, y, né? E aí, ó, ele vai ter comprimento x, obviamente, né? E aí eu pego uma espécie de elemento de área dA, ó, com comprimento finito, né? Ou seja, um comprimento x e uma espessura infinitesimal, ou dy. Então, esse elemento de área, ó, né? Esse elemento de área aqui ele vai consistir, né, em dA igual a, né? Esse elemento de área vai ser dA igual a x dy, beleza? Então, esse é o elemento de área para esse primeiro caso aqui, né? Então, através desse elemento de área, ó, eu consigo determinar, por exemplo, o momento de inércia em torno do eixo x, né? Eu consigo determinar o I de x, tá certo? Então, com esse elemento de área, né? O I de x vai ser igual à integral na área de y ao quadrado dA, né? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Substituindo dA, eu vou ficar com y ao quadrado x dy.
Então, fazendo uma substituição aí da variável x em função de y, né? Eu faço a integração e determino, por exemplo, aqui, ó, o I de x, né? O momento de inércia em torno do eixo x. Beleza? Então, essa é a maneira mais simples de se determinar o momento de inércia, né? Em torno de um eixo por meio das integrais, né? A gente escolhe sempre elementos de área, ó, dA, que são paralelos aos eixos, né? A gente, na verdade, escolhe um elemento de área que é paralelo ao eixo que eu quero determinar o momento de inércia, né? Então, por exemplo, eu quero determinar o momento de inércia em torno de x, o elemento de área tem que ser paralelo a x, né? Então, se eu quisesse determinar, por exemplo, o I de y, né? O I de y, né? Por meio da integral na área de x ao quadrado dA, né? Esse elemento de área, ó, eu escolho aqui, ó, paralelo ao eixo y, né? Então, esse elemento de área aqui, ó, dA, vai ser igual a y dx, né? Então, substituindo aqui, ó, eu teria o seguinte, né? dA é igual a y dx, então eu teria x ao quadrado y dx, né? Então, substituindo a função de y, substituindo o y em função de x, eu determino quanto equivale aqui, ó, a integral toda em função de x, né? E aí eu determino o momento de inércia em torno de y, tá certo? Então, a maneira mais simples, né, da gente determinar o momento de inércia das figuras por meio da integração, né, por meio das integrais, ó, consiste em utilizar elementos de área, né, dA, que são paralelos aos eixos que eu quero determinar, né? Então, por exemplo, ó, se eu quero determinar aqui o I de y, eu utilizo um elemento de área dA que é paralelo a y, né, para esse caso. Se eu quero determinar o I de x, eu utilizo um elemento de área que é paralelo a x, tá certo? Como eu mostrei aí para esses dois casos, né? Beleza, pessoal? Então, fazendo a substituição adequada, né, das variáveis em função de x ou de y e calculando as integrais, eu consigo determinar I de x e I de y, né? Se eu quiser determinar aqui, ó, o momento de inércia em torno desse ponto O, é só eu pegar aqui, ó, I de x mais I de y, né? Então, J de O vai ser igual a I de x mais I de y. Certo? Beleza, pessoal? Então, não esqueçam disso, né? Se eu quero determinar um momento de inércia em torno de um eixo, é aconselhável, né, que eu utilize um elemento de área que é paralelo ao eixo, né? Então, esse aqui eu utilizei esse elemento de área porque era paralelo a x para determinar o I de x. E aqui eu utilizei um elemento de área, ó, paralelo a y para determinar o I de y, né? Esse elemento de área, ó, ele vai possuir altura y e espessura dx, né? Ou seja, comprimento y e espessura dx, né? Substituindo e fazendo a substituição aqui da função y, a gente determina o I de y. Beleza? Entretanto, isso aqui não é uma regra, né? Eu poderia, por exemplo, ó, utilizar esse elemento aqui para determinar o I de y também, né? Eu poderia utilizar esse elemento, ó, para determinar o I de y, tá certo? Entretanto, por que eu não aconselho isso, ó? Por quê? Porque aqui, como é um momento de área, né? Na verdade, é um segundo momento de área, o momento aqui, ó, desse elemento, ele vai variar, né? Por quê? Porque o centroide aqui, ó, nesse ponto vai ser esse, né? O centroide nesse outro ponto vai ser esse aqui, ó, né? O centroide nesse ponto vai ser esse, então sempre fica variando, né? Sempre vai ficar variando. Então, eu não aconselho vocês utilizarem esse outro método, né? Para determinar o momento de inércia em relação ao eixo, né? Utilizando um elemento de área que é perpendicular
ao eixo que eu quero determinar o momento de inércia, né? Como eu acabei de dizer. Então, para esse caso aqui, ó, em relação a x, por exemplo, vocês percebem que o centroide aqui, ó, né? Ele sempre coincide com a própria coordenada, né? Enquanto que aqui não. Eu tenho esse centroide para esse elemento de área, esse outro centroide e assim por diante, né? Então aí vocês teriam que utilizar o teorema dos eixos paralelos, né? O I de y, o DI de y, né? Aqui uma contribuição do momento de inércia em relação ao eixo y seria, por exemplo, o momento de inércia em relação ao centroide de cada retângulo, né? Então, DI de y, né? Linha, mais a distância ao quadrado, né? Até o centroide, ó. Então, se eu considerar aqui esse centroide como sendo x til, né? Uma coordenada genérica aí, x de til, né? Que é igual a x dividido por 2, né? Então aí vocês substituem o seguinte, ó. O momento de inércia do retângulo mais como eu quero calcular aqui em torno desse eixo y, vai ser mais o quadrado da distância que multiplica a área. Então, x til ao quadrado vezes a área do retângulo, né? Vezes a área do retângulo de A, né? Então, substituindo aí, ó, DI de y vai ser... Aí vocês teriam que conhecer aqui, ó, como é que eu posso dizer? O centroide de um retângulo em torno desse eixo y, né? Que é base aqui, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Ou seja, dy vezes x ao cubo dividido por 12, né? Mais x dividido por 2 dA, que é x dy. Então aqui, ó, vocês teriam o seguinte: o momento de inércia, né? Que seria dy vezes x ao cubo dividido por 12 mais x dividido por 2 ao quadrado, e aqui dA, que é x dy, certo? Então eu tenho dy e dy, né? O que é que vocês vão fazer aqui, ó? O que é que vocês iriam fazer aqui? Substituir aqui, ó, x em função de y por meio da função, né? E aí integrando, ó, dy, que varia de 0 até essa altura total, né? Integrando aí, vocês calculam quanto é que vale o y e de y, né? Certo? Só substituir x em função de y. Então, aqui, ó, eu teria que conhecer o momento de inércia desse retângulo, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, ó, em um exemplo que eu vou resolver, que é base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Considerando aqui o eixo. Então, se é em torno desse eixo, isso aqui é a base, isso aqui é a altura dividido por 12. Se fosse aqui em relação a esse eixo, por exemplo, eu teria base e aqui a altura, né? Então, por esse motivo, ó, eu não aconselho vocês utilizarem, né, um elemento de área, ó, que seja perpendicular ao eixo que vocês querem determinar o momento de inércia, né? Eu sempre aconselho vocês utilizarem elementos de área que são paralelos aos eixos que vocês querem determinar o momento de inércia. Beleza? Então, por esse motivo, ó, né, é que eu, para esse caso aí, para determinar o I de x e o I de y, eu aconselho utilizar dois elementos de área, né? Para I de x, esse elemento de área que é paralelo, né? E para I de y, esse outro elemento de área que é paralelo a y. E aí a integral fica mais simples de se calcular, né? Não precisa utilizar o teorema dos eixos paralelos.
Se eu não tivesse utilizado, daria para fazer também, né? Conforme eu mostrei aqui, mas é mais complexo, né? Então é bem simples, é só determinar o elemento de área adequado e depois substituir na equação da integral, né? E obviamente integrando vocês vão calcular o momento de inércia, certo? Então vamos lá. O outro tópico, né, está associado ao momento de inércia de áreas compostas, né? Então, uma área composta é constituída por uma série de outras áreas ou formas geométricas mais simples, né, que a gente conhece na literatura por meio de tabelas, vários parâmetros, né, por exemplo, centroide e momento de inércia em relação a determinados eixos, né? Então, sabendo que existe, né, tabelas ou materiais aí que descrevem, né, com facilidade os momentos de inércia dessas formas geométricas mais simples, a gente pode compor áreas compostas a partir, ou formar áreas compostas a partir de áreas mais simples, né? E aí utilizar a tabela e, obviamente, o teorema dos eixos paralelos para determinar os momentos de inércia dessas áreas compostas. Então, conhecendo os momentos de inércia dessas figuras mais simples, é possível determinar os momentos de inércia da área composta a partir de somas algébricas simples, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um retângulo, né, com um furo e quero determinar inicialmente, ó, o momento de inércia dessa figura composta aqui, né, por meio de um retângulo menos um círculo, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, ó, que passa pelo centroide da área, né? O que é que eu faço, ó? O momento de inércia né, vai ser igual a o momento de inércia do retângulo, né, que passa pelo centroide, menos o momento de inércia do círculo que passa pelo centroide. Então, por meio de somas algébricas ou subtrações, né, a gente consegue determinar o momento de inércia de figuras compostas, né, a partir de figuras mais simples. Então, para eu determinar aqui, ó, um momento de inércia dessa figura em relação a esse eixo aqui, ó, percebam que esse eixo ele corta o centroide do retângulo, ele passa pelo centroide do retângulo e pelo centroide do círculo, né? Então, conhecendo o momento de inércia do retângulo no eixo que passa pelo centroide e do círculo que passa pelo centroide, né, é só a gente subtrair, ó, o momento de inércia do retângulo, subtrair pelo momento de inércia do círculo, né? E aí a gente tem o momento de inércia da peça toda, tá certo? Então o retângulo vai ser igual, essa peça, né, retangular com o furo vai ser igual a um retângulo menos um círculo, né? Beleza? E se eu quiser determinar aqui, ó, o momento de inércia em relação a x, o que é que eu faço, ó? I de x, né? I de x vai ser igual a I de x', né? A I de x' mais essa distância aqui, ó, ao quadrado que multiplica a área, né? A área da figura aqui, ó. Certo? Essa área. Beleza? Mais aqui, ó, 0,075 ao quadrado vezes a área, né? Então, a área vai ser o quê? A área do retângulo menos a área do círculo, ou a área da circunferência aí, né? Beleza, pessoal? Então, é bem simples, né? Por meio de subtrações ou somas, né? Para compor uma figura composta, ou para formar uma figura composta, né? É só a gente conhecendo o momento de inércia de retângulos, círculo, semicírculo, um quarto de círculo ou de um triângulo, a gente consegue determinar os momentos de inércia de figuras compostas, né? Daqui a pouquinho eu vou resolver dois exemplos, que eu vou aplicar as integrais, né? E outro
vou aplicar as tabelas, né, para determinar momentos de inércia de figuras compostas. E aí vocês vão entender com mais clareza, né? Mas aqui é bem simples, né? Só recapitulando aqui, eu calculo, por exemplo, um momento de inércia em relação a esse eixo que passa pelo centroide, né, do retângulo e do círculo. Então é só pegar o momento de inércia, né, do retângulo e subtrair do círculo, né, em torno desse eixo aqui, certo? E depois, se eu quiser determinar o momento de inércia da figura toda, né, em relação a esse eixo x, é só aplicar o teorema dos eixos paralelos, né? Somar com o quadrado da distância multiplicado pela área da figura, tá certo? Então vocês podem ver, por exemplo, ó, no livro de vocês, né, que existem tabelas que mostram os momentos de inércia e centroides de figuras simples, ó. Por exemplo, tem aqui em uma tabela só, né? Esse aqui eu diria a internet, né? Eu tenho aqui, ó, mas vocês encontram isso aqui com facilidade no livro, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, centroides de arcos, né? Certo? Determinação de centroide de arco, né? Centroide de um setor circular, né? De um arco, ó, e o momento de inércia, né? Desses arcos em torno de x e y, né? Como vocês podem ver aqui. Um quarto e um semicírculo, né, de arco, tá certo? E aqui um quarto de círculo, né, de área circular. Então, ele fornece aqui o i de x e o i de y, né, e a localização, ó, do centroide. Aqui um trapézio, né, a localização do centroide. Para um semicírculo, ele fornece a localização do centroide e o momento de inércia em torno de x e de y, né? Aqui tem uma área parabólica, né? Uma área circular, ó. A área, ele fornece a área, o i de x e o i de y, né? E o momento de inércia em torno desse ponto aqui de C, né? O momento de inércia polar, ó. JC vai ser igual a i de x mais i de y, não é isso? Que vai ser igual a πr ao quadrado dividido por 2, né? A soma da πr ao quadrado dividido por 2. Então, esse momento de inércia JC, o momento de inércia polar, ele vai aparecer muito aí quando vocês forem estudar torção, né? Torção de elementos de seção circular, né? Em resistência dos materiais. Aqui, ó, como eu adiantei, né? O momento de inércia de retângulos, ó, é o que? Em relação aos eixos que passa pelo centroide, né? Ó, em relação a x e y, né? Em relação a x, ó, vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 12, né? Em relação a y, é a altura vezes base ao cubo dividido por 12, né? É como se para y eu considero como sendo isso aqui a base, isso aqui a altura, né? Por isso fica h ao cubo dividido por 12. E aqui, ó, em relação a x, fica bh ao cubo dividido por 12, né? Beleza, pessoal? Então, por isso, ó, né? O momento de inércia daquela aplicação simples, né? Que eu comentei na primeira aula da régua, né? A régua deitada, ela vai ter uma espessura, uma altura bem pequena, né? Então, a régua deitada, ó, bh ao cubo dividido por 12. A régua em pé, ela teria o quê? Isso aqui, né? Ó. A régua em pé seria isso aqui, né? H e B, né? Então, a régua em pé, ó, ela vai ter um momento de inércia muito maior do que ela deitada, né? Então, por esse motivo, o momento de inércia dela em pé é muito maior do que ela deitada, né? Consequentemente, ela vai ter uma rigidez maior. Aqui tem de uma área parabólica, né? E de um triângulo, mostrando aqui a localização do centroide e do momento de inércia, né? Do centroide, como a gente já determinou, ó, é 1/3 da altura, né? A partir da base, tá certo? E aí, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, né? Beleza, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum.
Muito obrigado e até a próxima aula.